Nervo ciático inflamado, essa pode ser a causa da sua dor. Eu vou explicar isso aqui para vocês, o que acontece com o nervo ciático, por que dá tanta dor nesse local, porque é um dos problemas mais comuns, né? Vamos entender o seguinte, né? Quando você fala de dor na coluna, se a gente passa dos 50 anos de idade, né, tem um trabalho até curioso aqui do Ministério da Saúde, né, que mostra que quase 40% das pessoas têm dor crônica depois de 50 anos de idade, ou seja, é muito frequente. Quando você olha para o cenário do mundo, se fala que dores crônicas na coluna lombar, elas aumentam e chegam a incidência após os 40 anos de idade muito alta. Mas 40% dos pacientes vão ter crise de dores uma vez por ano. Então isso acontece com frequência, né? Dor crônica é muito comum a partir dos 50 anos de idade, dor na coluna lombar, frequência altíssima após os 40 anos de idade, né? Quando a gente fala isso, você já entende dor na coluna. Mas você fala, mas por que ciática, Júlio? Porque justamente é o local anatomicamente mais sobrecarregado da nossa coluna. Porque ela está na parte de baixo da coluna, então já pega o peso todo do corpo. Ela tem uma certa mobilidade para a gente ter nossa rotação, movimentação, para a gente chutar, para a gente correr, ela é sobrecarregada. Para a gente estar sentado, ela está sobrecarregada. E ela comprime justamente aonde? O nervo ciático. Então, a ciática é uma dor da lombar, normalmente irradia para glúteo, perna, pode ser tanto parte anterior como parte posterior, justamente causada por essa inflamação do nervo ciático. Essa inflamação se dá por vários motivos. Ela dá pela parte articular, fica um osso com osso. O disco, que é o amortecedor, com o tempo ele vai desgastando, ele vai reduzindo, ele vai inflamando e às vezes forma essas protusões discais que comprimem o nervo ciático e aí você sente a dor. Então, dor na coluna. Quando o paciente fala, se eu estou com dor na coluna, já liga o alerta para agente médico. Coluna, ciático. Existem outras doenças, claro, né? Eu tenho um vídeo aqui sobre cálculo renal, que é um diagnóstico diferencial. Tem paciente que tem problema muscular, tem músculo na região do glúteo, que às vezes comprime o nervo, dá uma dor igualzinho à ciática. A gente faz uma série de testes, exame físico, e vê que é uma doença completamente diferente, né? Tem todo esse trajeto do nervo que pode ter compressão, tem paciente que tem trauma, acidente, pancada, que pode dar fraturas, podem dar uma dor muito parecida, né? Tumores, vários tipos de tumor, em especial de próstata, chama muita atenção que ele pode dar metástase, né? Paciente com osteoporose, não é incomum dele ter uma fratura óssea que pode comprimir o nervo e dar um quadro semelhante. Só que assim, medicina também é probabilidade. Probabilisticamente falando, a ciática, por doença degenerativa na coluna lombar, é o mais comum da gente ouvir. Só que, quando você vai analisando a clínica, o exame, você pode chegar a outros diagnósticos. Por isso que é importante você procurar o médico. Entenda que ciática provavelmente vai acontecer com você, se não aconteceu, né? Grande parte da população vai ter crise de coluna, de dor por doença degenerativa. É natural, é nosso processo de envelhecimento, o osso muda, o disco muda, então não se assuste se isso acontecer. E você, hoje, que você não tem, ou que você tenha, é importante você fazer tudo para evitar. Como é que você evita? Atividade física, fortalecendo a musculatura, musculação especial para a coluna lombar, né? Evitar ganho de peso, então quanto menor peso você tiver, melhor vai ser para sua coluna, claro, dentro do saudável, né? Uma musculatura boa também vai ajudar. Evitar as doenças, as comorbidades que a gente sabe que piora a vascularização, piora a parte óssea, né? Então se alimentar muito bem, evitar diabetes ou controlar o açúcar, hipertensão, colesterol, tudo isso sua coluna também vai sentir. E o peso, uma das coisas mais importantes, é fortalecer a musculatura, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário. Outra coisa muito importante, às vezes a gente médico esquece de falar, né? O papel da fisioterapia, em especial a reeducação postural. Às vezes é uma vida toda sentando errado, pegando errado, pega peso errado e vai sobrecarregando a coluna. Às vezes só de você mandar para o fisio, ele dá toda a orientação, o paciente melhora bastante. Espero que tenha ajudado. Abraço.